O negócio é o seguinte, eu tô lendo o mangá inteiro de One Piece. E algo que eu acabei percebendo durante esse processo é que as lutas não são muito boas. Toda vez que eu chego na parte de briga de qualquer arco, assim, onde cada chapéu de palha vai enfrentar ali seu respectivo adversário, eu fico com muita preguiça de continuar a leitura, mano. Eu senti um pouco disso quando eu tava vendo o anime, mas agora que eu tô lendo o mangá, parece que é pior. Vocês também têm isso, assim? Eu não acho que o problema tá em como o Oda desenha elas, assim, na estética, mas eu sinto que falta algo. Enfim, com isso na cabeça, eu comecei a me perguntar, por quê? Por que eu não me interesso muito nas lutas de One Piece? Por que eu li Water 7 em semanas, mas demorei meses pra terminar Enies Lobby? Inclusive, tem 2 vídeos inteiros no meu podcast, Diário de One Piece, onde eu entro em detalhes por que eu amei Water 7 e eu não gostei muito de Enies Lobby. Apenas R$ 4,99 por mês você tem acesso a esse e mais conteúdos exclusivos. Enfim, eu fiquei me perguntando, será que o problema sou eu? Porque quando eu postei um vídeo no TikTok falando sobre, parece que o pessoal não tem esse mesmo problema com as lutas de One Piece. Será que eu sou alfa demais pra me interessar nessas coisas bobas de briguinha? Talvez seja isso mesmo. Esse negócio de lutinha é coisa de criança. Eu me interesso pelas críticas sociopolíticas que o Oda coloca na sua obra, pela construção de mundo, pelos personagens, pelas suas histórias, pelo que ele faz em Long Ring Long Land, o arco mais subestimado de One Piece inteiro. Na verdade, não. Depois de muita reflexão, eu percebi que o problema não sou eu. É o Oda. Eu não acho que o forte dele é fazer luta. E o que me ajudou a chegar nessa conclusão foi Dragon Ball. Mais especificamente a luta do Goku versus Piccolo no clássico, que eu tô lendo em paralelo com One Piece. Pode parecer meio aleatório, mas foi lendo Dragon Ball que eu percebi que eu gosto sim de lutas. Mas elas têm que ser bem feitas. Então no vídeo de hoje eu quero propor uma análise das lutas de One Piece usando Dragon Ball como comparação. Para tentar entender o que o Oda faz de errado em One Piece, eu vou usar o que o Akira Toriyama fazia de excepcional em Dragon Ball. Falei bonito agora, né? Pode falar. Vamos começar pelo começo, então. Eu acho que dá pra gente analisar se uma luta é boa ou não com 3 critérios simples. O primeiro é o contexto, que eu acho importante porque isso também influencia no peso das lutas. Por exemplo, Rob Lucci versus Luffy. Essa luta acaba tendo um peso a mais porque ela tem uma urgência ali, né, devido ao seu contexto. A Nico Robin estava sendo levada aos portões da justiça e o Luffy tinha que resgatar ela antes que ela passasse, né, com o Spandan, senão os Chapéus de Palha não iam conseguir fazer nada. Eles não iam conseguir recuperar sua companheira. E mesmo depois disso ser resolvido, do Frank ir lá e salvar ela, ainda tinha a questão do próprio Rob Lucci ser uma ameaça. Se o Luffy não conseguisse ganhar dele, tudo iria por água abaixo, independente da Robin ter sido salva ou não. Tudo isso acaba adicionando para a relevância da luta, querendo ou não. Em Dragon Ball também acontece algo semelhante. O contexto da luta é que se o Goku perdesse, o mundo inteiro seria dominado pelo Piccolo. E junto disso também tinha o fato de que o Piccolo tinha assassinado o Kuririn e o Mestre Kami, que eram muito importantes pro Goku. Então isso também acaba adicionando pra luta, né? Ela tem um peso a mais, ela tem um significado a mais pro personagem e pra nós audiências que, né, também nos importamos com aqueles personagens. Então o contexto do embate pode acabar colaborando muito pra te deixar interessado nele. Se a luta não tem risco nenhum, ela provavelmente vai ter que compensar nos outros 2 aspectos, que são a coreografia, que é basicamente como os personagens trocam porrada, quadro a quadro, e as adversidades, que é mais um artifício ali narrativo para deixar a luta interessante. Afinal de contas, as melhores lutas geralmente são baseadas na forma com que o autor coloca obstáculo para os personagens superarem e conseguirem vencer. E aí, nesses 3 quesitos, então, eu acho que o Oda acaba pecando mais nas adversidades. Especificamente em questão de coreografia, eu diria que é o mesmo nível do Akira Toriyama em Dragon Ball? Não, mas também é uma comparação meio injusta, porque se liga como o bicho era pica. Essa luta do Goku versus Piccolo tem uma dinâmica de ação e reação imediata. O Goku esquiva de um chute e dá uma rasteira. Nisso, o Piccolo cai, mas já se arremessa pro alto numa resposta rápida e acerta um chute no Goku, que por sua vez se recupera, se lançando em direção ao Piccolo, acertando uma série de golpes. O Toriyama consegue ditar um ritmo frenético que te prende na leitura. Em One Piece eu não diria que o Oda consegue fazer algo parecido, pelo menos até onde eu li no momento. Mas ainda assim, há muitas sequências legais. E pra mim ele consegue transmitir muito bem um senso de velocidade e impacto nos golpes. Os ataques do Gear
Second são lindos. Pela forma com que o Oda os desenha, assim, você consegue sentir a força, o impacto e a velocidade deles. Apesar de ser diferente, a coreografia ainda é muito boa. Mas é nítido que o Akira Toriyama tinha um domínio diferenciado. E o que prova isso pra mim são 2 quadros. Logo no começo da luta, o Goku acerta um golpe no Piccolo, que é arremessado pro prédio. Ele rapidamente se recupera com um pulo e vai pra uma investida, agora lançando um ataque que força o Goku a pular. Nesses 2 quadros, ele mostra o Piccolo sorrindo e vendo o Goku no ar. E esse é o meu momento favorito da luta inteira. Porque se você, leitor, tá prestando atenção, você sabe o que esse pulo do Goku significa. Ele está aberto. Em lutas anteriores acontece algo semelhante. Na primeira luta do segundo torneio de artes marciais que o Goku participa, ele dá um ataque aéreo e é dito: você não consegue se mover livremente no ar, você está pedindo para ser atingido. A situação é totalmente diferente da luta contra o Piccolo. Aqui o Goku dá um soprão e impede a sua queda livre. Mas ainda assim, você como leitor tem uma nova informação. Ficar no ar é perigoso, porque você tá vulnerável, não tem como você se mover no ar, né? A física impede. Pelo menos até esse momento de Dragon Ball, né? Depois a gente vê que eles aprendem a voar. Mas enfim, até esse momento aqui, você ficar no ar era sinônimo de vulnerabilidade. Agora, voltando pra luta contra o Piccolo, nada precisa ser dito. Apenas o bendito sorriso dele é o suficiente pra comunicar pros leitores o que vai acontecer em seguida. Pra mim isso é brilhante, porque com apenas 2 quadros, você fica mais investido. Você sabe que o Goku vai ser atingido por um ataque, porque ele tá vulnerável. E você quer saber o que vai acontecer. Como eu disse, em One Piece, eu não lembro de um momento que me deixou assim, sabe, tão investido nas lutas. Mas pra mim isso não quer nem dizer que o One Piece e o Oda não sabe criar esses momentos. Mas mais que o Akira Toriyama realmente, que era um absurdo na hora de fazer luta. O Oda consegue entregar uma porradaria franca, mas querendo ou não, é meio que só isso, pelo menos na maioria das lutas. Eu acho que o que falta em One Piece muitas vezes é justamente a falta de adversidades e obstáculos na luta. Porque sem isso, elas acabam ficando meio sem graça. Um exemplo fácil que acontece em One Piece, mas que depois é abandonado, são as logias no pré-time skip, antes do hack ser introduzido. Na luta contra o Crocodile, por exemplo, o Luffy perdeu a primeira vez porque o seu adversário era basicamente intangível. Essa adversidade tem uma solução criativa e engraçada, que é o Water Luffy. E depois, o Luffy usando o seu próprio sangue para conseguir atingir o vilão. O que ainda traz um simbolismo pra coisa toda, né? A mesma coisa aconteceu em Skypiea com o Enel. O obstáculo era a intangibilidade do Enel, por ele ter ali a fruta da eletricidade. E esse obstáculo é superado pelo Luffy ser de borracha. Fazer o personagem ter uma dificuldade no meio da luta, quando bem feito, acaba deixando tudo mais interessante. E é espaço pro autor ser criativo e muitas vezes surpreender o leitor. Óbvio que isso não precisa acontecer todo o tempo, né? Mas ainda assim é algo muito efetivo e que geralmente te prende nas lutas. Uma outra obra que faz isso muito bem, na minha opinião, é Hunter x Hunter. Graças ao Nen, né, o sistema de poder que o Togashi introduz, boa parte das lutas parece um jogo de xadrez, porque cada personagem tem a sua habilidade, tem o seu poder, e aí é uma luta assim de movimentos para ver quem vai conseguir counterar e atingir o seu oponente primeiro, ou, sabe assim, conseguir superar a habilidade do outro, sabe? Agora, um exemplo de como não ter isso na luta acaba prejudicando ela é Zoro vs Kako em Enies Lobby. Pra mim, essa luta é tenebrosa. Ela consiste apenas nos 2 personagens dando ataque, e aí um deles ou toma um ataque, ou bloqueia o ataque, ou desvia. E é só isso até o Zoro dar o ataque final. A única coisa que faz ela minimamente interessante é a forma cômica que o Oda escreve. Inclusive, o Kako virar um cubo vai ser pra sempre um dos meus momentos favoritos de One Piece inteiro. O Oda, às vezes, pode não fazer uma luta muito boa, mas o bicho sabe fazer comédia. Isso aí eu tenho que dar os créditos a ele. Mas enfim, não tem nada mais nessa luta pra te deixar engajado, sabe? Se você tirar a parte cômica dela, ela é chata, simplesmente. Apesar do Kako virar um cubo, que é algo realmente muito foda. E assim, eu vou dizer, Luffy versus Lute é quase a mesma coisa. Os dois ficam trocando ataque atrás de ataque, até que a história por fora se resolva e o Oda possa fazer com que o Luffy finalize, finalmente, o Lute. E aí, assim, teoricamente, as adversidades aqui eram pra ser o Gear Second e o Third, né? Que eram pra drenar muita energia do Luffy. Mas isso não é usado na batalha de uma forma muito eficiente, na minha opinião. O Gear Second não tem um limite de tempo ou qualquer coisa do tipo. Então não há uma tensão pra que o Luffy
consiga derrotar o Lute logo antes dele ficar sem energia. E o Gear Third, apesar de ter o efeito colateral de deixar o Luffy pequeno, é revertido muito rápido. Então, no geral, é uma luta sem muita tensão. Em nenhum momento você se pergunta, nossa, como que o Luffy vai conseguir vencer o Lute? Eu acho que o que poderia trazer algo nesse sentido nessa luta é o Oda utilizar melhor o corpo de ferro, a habilidade da CP9. Se o Luffy, mesmo com Gear Second, continuasse com dificuldade de dar dano no Rob Lute por conta do corpo de ferro, a luta provavelmente ficaria mais interessante. Quase como o que acontece na luta do Luffy contra o Kaido lá em Wano. O Luffy inicialmente tem dificuldade de ultrapassar ali as escamas do Kaido, né, que são muito resistentes. Algo semelhante podia ter acontecido aqui em Enies Lobby também. Ou talvez também poderia ter algo tipo o Luffy ter mais dificuldade em conseguir usar o Gear Second durante a luta. Afinal de contas, aquilo ali é uma habilidade que ele tinha acabado de aprender e de inventar e não tinha o domínio completo sobre ela. Me diz se não seria mais interessante se, durante toda a luta, conforme ela fosse se estendendo, o Luffy fosse cansando e tivesse mais dificuldade em usar o Gear Second e aí tivesse mais essa tensão assim, tipo, caraca, ele vai conseguir usar o Gear Second? Algo semelhante acontece na luta do Chopper em Enies Lobby. Quando ele tá lutando lá contra o cara da CP9, tem uma hora que ele não consegue transformar a Bel Prazer, ele tem dificuldade. Ele vai dar um ataque e quer usar uma forma, só que ele acaba se transformando em outra. E isso deixa a luta mais interessante. Se isso acontecesse com o Luffy contra o Lute, provavelmente também deixaria a luta mais legal, sabe? Mas não, o máximo que acontece é ele se destransformar, ficar um tempo na sua forma base, até que eventualmente ele ative o Gear Second e lute até o final. E nisso ainda, outra coisa que eu acho meio paia é que o Oda não dá o devido valor pros golpes. Eu explico. Quando o Lute dá o seu ataque mais forte, nada acontece. O Luffy só cospe sangue, mas o golpe não parece ter um grande efeito nele. E aí, se a gente for pra Dragon Ball, olha que detalhe bacana que o Toriyama coloca na luta. Quando o Goku toma um golpe na perna, isso acaba mudando a dinâmica da luta inteira. Ele fica mais fraco e menos veloz. É um detalhe simples e pode parecer bobo, mas que adiciona a toda a dinâmica da luta. A partir desse momento, você fica tipo, como que o Goku vai conseguir lutar agora? E aí a resposta é que ele usa o seu bastão mágico como uma espécie de muleta. Só que mesmo assim, logo depois, o Piccolo consegue tirar o bastão da mão do Goku. E quando ele vai atacar o Piccolo no momento em que ele tá aberto, preparando um ataque ali pra jogar no Goku, ele não consegue impedir o Piccolo. Porque, como ele mesmo fala, ele não consegue usar sua força total apenas com uma perna. Todas essas pequenas adversidades, assim, pequenos obstáculos, acabam deixando a luta mais legal, mais interessante. Porque elas te deixam com um ponto de interrogação na cabeça. E te fazem querer continuar lendo, porque você quer saber o que vai acontecer. E aí, voltando para One Piece, você pode dizer, ah, mas o Luffy é de borracha, então ele conseguiria absorver o dano melhor. Por isso que o ataque do Lute não tem muito efeito. E assim, eu até concordaria se isso fosse algo que acontecesse só com o Luffy, o que não é. Isso dos golpes não terem muito valor nas lutas acontece constantemente com praticamente todos os personagens. O meu exemplo favorito é o Paulie em Water 7, que toma um monte de dedada da CP9 e horas depois tá normal, como se nada tivesse acontecido. Então essa desculpa que o Luffy não é afetado porque ele é de borracha, me desculpa, mas não faz sentido, porque não é só com ele que acontece isso, é com todos os personagens. Pra mim é um claro defeito na escrita das lutas do Oda. Ele não sabe muito bem criar situações de tensão, que te fazem ficar na dúvida de como o personagem vai conseguir ganhar. Na grande maioria das vezes, você só tá esperando pro personagem dar o golpe final. O meio da luta não importa. Algo que contribui para isso também, na minha opinião, é o fato dos personagens sempre começarem e terminarem a luta praticamente iguais. Eles geralmente só ficam cansados e um pouco machucados. E de novo, isso pode parecer besteira, mas ter esse tipo de coisa, esses detalhes durante a luta, faz com que ela fique mais interessante. Os pequenos detalhes fazem o todo. Vamos para Dragon Ball de novo. O Goku começa 100%, depois ele fera a perna, o fazendo perder velocidade e força. Conforme a luta continua, ele vai nitidamente ficando mais cansado, e isso acontece até com o Piccolo. Depois dele lançar um ataque que destrói a cidade inteira onde eles estão, ele tenta lançar o mesmo ataque que atinge o Goku em cheio, mas que não mata o Goku, porque ele gastou boa parte da energia no primeiro ataque. Então, esse segundo não teve o mesmo impacto, não teve a mesma força. E com o Goku é a mesma coisa. No final da luta,
ele só consegue usar um braço pra derrotar o Piccolo. Já em One Piece, o Luffy começa 100% e acaba 0%, sem nem conseguir se mover. É tipo, até o último golpe, ele parece que tá 100% e depois vai pra 0 e fica daquele jeito lá. Durante a luta, ele não fica mais lento por conta do cansaço, os golpes não perdem força, nada acontece. E isso é bem estranho se você considerar que é dito que o Gear Second e o Third cansam muito ele. O próprio Lute tem uma fala que deixa entender que o Luffy acaba perdendo tempo de vida por usar o Gear Second, sabe? Pra você ver o tanto que aquela transformação, né, naquele momento exigia tanto dele. Além de, claro, né, nenhum dos ataques do Lute ou do Luffy também surtirem efeito. Na verdade, do Luffy até tem um pouco disso, porque depois que ele usa o Gear Third, o Lute tem um momento que fica paralisado ali pelo impacto, né, que ainda tava atingindo o corpo dele. Então, tem um pouco sim, mas é muito pouco. Enfim, é óbvio que tudo que eu falei aqui não é sempre o caso. Há lutas muito boas em One Piece. Eu consigo dizer alguma delas aqui pra vocês de cara? Não. Mas eu tenho certeza que tem. Só que eu não diria que elas são a regra. Eu acho que elas são exceções. E apesar dessas críticas que eu fiz, eu ainda gosto da luta do Luffy contra o Lute. Eu não acho ela perfeita, mas mesmo assim eu não fiquei totalmente entediado lendo ela. Eu enrolei muito pra ler? Enrolei, mas eu enrolei muito mais nas outras, tá ligado? De qualquer jeito, é bom lembrar que eu tô falando de um recorte bem específico. Eu peguei 2 lutas de One Piece e uma luta de Dragon Ball. Então, obviamente, não quer dizer que Dragon Ball só tem luta boa e One Piece só tem luta ruim. Mas ainda assim, eu acho que esse recorte de One Piece simboliza um pouco do todo. Eu nunca me interessei muito na parte de batalha da obra. E pensando um pouco, eu cheguei à conclusão que isso se deve por esses motivos que eu acabei citando aqui pra vocês. Lutas em One Piece podem não ser tão boas, mas o que me prende é todo o resto. Os personagens, os temas, as discussões, as críticas sociais fodas que o Oda faz, a construção de mundo e tudo mais. Pelo menos eu acho que o que falta nas lutas, o Oda compensa muito bem em todo o resto. Então, apesar dos pesares, nós amamos One Piece. E é isso, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E se você quer saber dos bastidores de como foi fazer esse vídeo aqui, né, mais elaborado e que eu tive que pensar pra fazer, o que é loucura, né? Imagina pensar pra fazer um vídeo de One Piece. Neste momento, eu estou gravando aqui um vlog que eu vou soltar na área de membros, tá bom? Com os bastidores. Então, se você quiser saber como que foi o processo, desde a ideia que eu tive de falar sobre isso aqui, até eu escrever o roteiro e fazer a thumbnail e pensar num título e editar, se torne membro, que você tem acesso a esse e outros conteúdos 100% exclusivos, tá bom? Apenas R$ 4,99 por mês. No mais, eu peço que vocês deixem um like aí que ajuda bastante, se inscrevam no canal, deixem suas opiniões nos comentários, bebam água porque é importante e tamo junto.